quando é feita uma análise do passo para ir na direção de uma enxada que me aguarda, isso vem nos alertar para a ensancha que ocorre e a elencação de valor na minha escala. Em Contos e Apólogos, no capítulo 34, Humberto Campos vai dizer sobre um senhor que estava junto com um agrupamento e derramava tanto missionário do Ocidente que havia bem cumprido aquilo que se propôs, tendo em representação, seja de cruz, auréola, medalha, colar, anel, báculo e outra variada insígnia, que faiscava ao sol, que se banhava e fazia espelhar o esplendor que ocorria ali, numa mistura de protestante com católico, com budista, com judeu, tanto insígne devoto, seja de Maomé, ou aquele que foi após Confúcio, como seu discípulo, admirado, que tinham no supraestado Confúcio essa representação de norte. E que ocorria uma efusão no entendimento recíproco, na harmonia que pairava ali. E vem dizer da linguagem do testemunho que unifica, visto que, quando chegar o momento do trespasse, não vou ser questionada se sou homem ou mulher, rica ou pobre, segundo o material, se moro na China ou na Argentina, se sou idoso ou criança. O que vai ser trazido à baila é o meu espírito, que leva o perispírito, deixando o corpo físico no túmulo, e mostra que a morte nos iguala. E a agremiação que se forma no astral vai ser conforme afinidade, escolha e destino tecido por cada qual.
E um fenômeno símile ocorre com a dor, que nivela todos. Se existe uma pedra no meu rim e eu tenho uma cólica nesse órgão, a dor horrenda que ocorre, ela não se modifica por alguém estar na África ou na Europa, ou por ser advogado ou presidente, ou por ser um dono de comércio ou um trabalhador rural. A dor é a mesma e vai ser vivida sem privilegiar tal ou qual, porque ela é niveladora. É sabedor que o marcador para sensibilidade à dor, ele varia. Existem aqueles que podem sentir muita dor, um outro que tem essa sensação intermediária e um outro que pode ter pouca dor. Mas, nesse caso, é genético e vai envolver o estilo de criação, mas que não passa por seita, ou sexo, ou nacionalidade, mas característico de viés genético e do estilo de vida que o indivíduo tem, que não associado, haja visto que a genética per si é 20%, 80% é o estilo de vida que determina. Mas esses marcadores foram delineados e que, se eu for alguém que sinto pouca dor, eu vivo menos do que alguém que sente muita dor. Visto a sensação do dolorimento, ela funcionar como uma proteção. E se, ao contrário, eu tenho uma sensibilidade alta, isso me leva a, em comparação com quem tem pouca sensibilidade, ter uma expectativa de vida maior, que passa por uma proteção, por um cuidado que essa sensibilidade me faz ter, com a minha saúde, com o meu organismo. Mas a dor pela dor, ela é a mesma, independente de onde eu esteja, de em que berço tenha nascido. Mas, quando se fala de religião, nós ainda trazemos preconceitos referentes a isso. As piores guerras, as mais sanguinolentas e terrificadoras, vieram de conflito religioso, que é algo que pulula na nossa história quando consideramos numa análise, num golpe de vista da trajetória humana nesse orbe. O terráqueo, ele chegou até aqui com N experiências de perseguir e ser perseguido por ideia divergente na religião. Na época de Kardec, a expectativa de vida
ali por torno de 1850, numa Paris, era em torno de 36 anos. E no período que houve guerrilha local, isso baixou para 30 anos. Mas foi aclarado para Kardec, o insigne codificador, que 100 anos antes da codificação espírita havia descerrado o período da transição planetária, que se estenderia por 200 anos a partir daquela largada. E que ao longo desses anos aconteceria um degredo de espírito endurecido, que viabilizaria uma purificação moral desse ambiente para dar aso à terra regenerada. Que mesmo assim estamos falando de um processo que não se conclui quando isso se instala, porque essa instalação, propriamente dita, inicia um período que ainda vai anos afora. Mas, em assim considerando, fim do século XVIII já se inicia esse período para nós. E quando Kardec ele estabelece a base desse período transicional quente, isso em considerando que a geração na época dele poderia ser colocado 50 anos de expectativa de vida, pelo fato de, na França, ser em torno de 36 anos, mas que Kardec viveu mais de 60 anos, mesmo assim o dobro da expectativa na época dele, para o período em que ele havia falecido, poder-se considerar 4 gerações que foi esboçado no arcabouço preliado, e se vê a sucessão de acontecimentos que de fato vem a calhar isso. A gripe espanhola que aconteceu fim do século XIX, início do século XX, que ceifou em torno de 50 milhões de vidas, e para um efeito comparativo do que significa isso, o período que houve a pandemia pelo Covid, existem dados para esse acontecimento da ordem de uns 500 mil mortes. E mostra o que significou essa conta, porque considerando lá atrás, quando ainda estávamos nesse auge, essa marca já havia sido alcançada, mas pegando hoje o balão de mortes que aconteceram pela pandemia do Covid, foi em torno de 15 milhões de pessoas.
Daí teve essa gripe espanhola, ali, principalmente no início do século XX. No subsequente, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, fora a guerra ali, local que levou a desembocar nas duas grandes guerras, que teve aí um cômputo de em torno de 100 milhões de mortes. E houve também uma guerra na China que ceifou em torno de 90 milhões de pessoas. Então mostra como que aconteceu essa ceifação intensa de espíritos que teve interrompido a sua trajetória historial. E quando foi dado o carro para o arranque do início do século XXI, tem-se em 2019 a data limite que completa esse período transicional SPUT, onde, se não ocorresse uma nova guerra, nós ganharíamos um crédito importante junto a Jesus, o Cristo de Deus, e descerraria um novo período para o terráqueo. Daí que, a partir de 2019, para fazer essa completação dessa janela que foi colocada, seria em torno de 2057. Mas veja, isso vai mostrar como existe elucubração em torno desse assunto e como nós estamos num momento, sim, de transição, que é fato. E importa considerar que nós ainda sabemos muito pouco do que acontece fora da Terra. Então, Humberto Campos vai dizer, Contos de Apolo, se alguém de Júpiter chega aqui para fazer um vasculho na Terra e desce no Oceano Atlântico, ele vai ter a visão daquele local. E se não for cuidadoso, ele vai levar para Júpiter informação daqui, dando a entender que a Terra é só aquilo que ele viu ali. Se um outro vem para o deserto do Saara e tira foto, registra o que vê ali e leva para o seu planeta de origem, daria a entender que esse orbe é um deserto. A mesma coisa para um terráqueo que investigue um outro planeta. Seja Plutão, Marte, Vênus. A própria Lua, que o homem, ao chegar ali, tem esse marco
dentro dessas 4 gerações traçadas por Kardec para esse período transicional, que estamos nos últimos 50 anos dele, já caminhando aí daqui uns 33 anos para chegar ao seu termo. E ao fazer uma análise do que vejo em Saturno, eu vou trazer informação daquilo que tiver acesso, mas o que eu não vi ali é muito maior. Isto é, o que permanece desconhecido. E isso mostra como é defeso para nós o conhecimento dos nossos vizinhos, do sistema solar, isso sem contar a galáxia, que já foi estipulado em mais de 3 trilhões de galáxias, mais de 2 bilhões de sistemas solares. Nós estamos falando de um, que ainda é, na maior parte, desconhecido. E mesmo aquilo que o homem já viu é só uma parte ínfima do todo daquele local. E em matéria do universo, só 4% da composição do universo é conhecida por nós. O resto é elemento desconhecido, defeso, inabordável, o nosso conhecimento. E sem contar que nós estamos em dimensões diferentes. Então, nesse local aqui, que parece que só tem um espaço preenchido pelo ar, uma parede, esse notebook, uma cadeira, uma mesinha, existem dimensões que se entrecorta aqui e que, pelo fato de não ser captado pela adaptação do meu olho, não significa que não exista. Porque eu vou conseguir enxergar a matéria que per si é invisível, que só se torna visível para o meu olho, porque a luz incide sobre ela. E no olho mesmo existe um adaptativo para captar isso, mas que, em sendo outra dimensão, é inabordável para o meu sentido, incaptável. Por isso que nós temos que ter cuidado quando fazemos separações e levantamos um desfraudo de me supor detentora de uma suposta verdade, porque estou nessa religião, porque tive acesso a esse conhecimento, ou porque estou em tal local, que é temerário e enlouquece, porque faz insuflar a minha arrogância. E isso é algo tão entranhado em nós que as nossas piores guerras foram por motivo de ideia divergente, religiosa. E nesse capítulo supracitado, havia um integrante que destoava do brilhantismo que acontecia ali. Ele era um antigo servidor do deserto que auxiliava de sol a sol quem passava por ali, na condição que fosse, e não havia se filiado a nenhuma igreja, até porque ele não tinha acesso a isso.
mas era um irmão devotado do infeliz da sorte que vagueava necessitado na planície arenosa e esfogueante da Arábia. Ele trazia o corpo em chaga, o pé descalço, o pó no cabelo, manchas e incrusto sanguinolento devido à criança ferida que ele trazia para cuidar. A mão parecia forrada em couro de camelo, devido à rudeza e à vileza do trabalho que calejou ao viajor perdido. Que pedia amparo. E aqui, como o intenso labor em que ele se devotou. Daí que algo que tem esse tom de vil devido à dor e ao abandono que ele via acontecer diante dele, na verdade era a oportunidade que ele abraçou de ser quem estendia a mão ao abandonado da sorte. Daí ele peregrinava sob granizo, tempestade. Existia uma alteração importante, como ocorre em região de deserto, ainda hoje, na temperatura, que tem oscilação violenta. E o rosto rígido, enrugado, mostrava o olho lúcido, belo, mas triste, devido à pavorosa, terrífica visão da dificuldade alheia, que ele, na abnegação e atenção, havia socorrido. E ele estava ali isolado. E alguém interpela ele perguntando a qual igreja ele pertencia. Ele fez uma devolutiva do motivo e foi colocado que estava sendo feita uma elencação de nome de quem amou o divino no mundo. Daí ele retruca que não precisaria colocar ele naquela lista, porque ele não havia podido fazer uma consagração ao culto do Todo-Poderoso. Ignorava o motivo de ter sido guindado aquele momento, quando positivava não poder ter lugar entre os eleitos da fé, do fervor. Foi colocado para ele da atitude que ele teve entre os homens, e ele, desculpando a resposta, coloca que não teve oportunidade de pensar no Senhor do exército. Como ele estava num deserto em que se derramava de lágrima e aflição, ele não havia podido refletir e fermentar sobre a sublimidade do paraíso, da região celeste, e começa a derramar lágrima
e era visto com estranheza pelos outros por não ter se lembrado da existência de Deus e de o buscar. Quando, diante da expectação, é penetrado no átrio um grupo de vanguardeiro divino, num hall que engalanava de flor, encantou o chão de júbilo, trazendo uma faixa larga, onde havia sido grafado em caracteres luminoso o nome desse velhinho, Bryan Al-Mandeb, porque o Senhor mesmo o convocava para conversar com ele. Por isso que a cautela necessária no trabalho que eu defendo e aquilo que Tiquinhão considero que tem amealhado, precisa permear a invalidação disso, caso signifique para mim uma suposta superioridade da minha parte, um suposto deter a verdade, o caminho da pedra. Visto que um ateu, ele pode fazer muito mais caridade do que eu, que sou espírita, e estar muito mais próximo de Jesus do que eu. E isso se dá devido ao império do preconceito emaranhado em nós, da vida corpórea, da necessidade de nos despojarmos do espírito de sistema e de concepção consciente, grey, e o fato de a prepotência ela ser uma falha importante que prejudica o que eu já fiz de bom, porque mostra que eu abracei um trabalho sem ter consolidado virtude e sem ter corrido atrás disso o quanto antes para que fosse consolidado, o que mostra que agi de forma leviana. Porque conforme Kardec vai dizer, se eu ajo sem autoridade moral, estou sendo leviana. Visto que, quando eu sei viver aflição menor, isso vai me prevenir da aflição maior. E ao pagar o preço do meu melhor possível, vou me ajudar a, no deslize menor, da pequena queda, me levantar em tempo real e já alçar o degrau de cima, para que não se instale um débito ali, porque eu percebo, identifico e corrijo o quanto antes, visto que, quando vivo bem o menor derrape, sou prevenida do derrape maior. E isso passa por essa máxima da humildade e da vigilância conforme nos apregoou Jesus.